Muito boa noite aos amigos telespectadores. Está no ar mais um Papo Reto com o apoio de Munducar, Farmácia Erva Doce, Loja da Rose, N Ideias, Provedor Universal, Papelaria das Anas, Primos Variedades, Ana Bueno Consultoria Ambiental, Consultório Odontológico Doutora Samara Bittencourt, e também quero dar as boas-vindas para o Açaí Mergulhão, que é o mais novo anunciante aqui do nosso Papo Reto. Na noite de hoje nós vamos conversar com ele, que é professor, então vereador, Maurício de Freitas. Maurício, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui no nosso programa na noite de hoje. Boa noite, Jana. Boa noite a todo o público que nos assiste. É um prazer muito grande estar novamente no teu programa e à disposição para falar de um assunto que é tão caro para nós, que é a educação. Muito obrigada. Na noite de hoje nós vamos falar sobre educação e também vamos falar do possível retorno às aulas e como é que vai funcionar, né? Já depois dos nossos comerciais, a gente volta com o nosso Papo Reto. Muito bem, estamos de volta com o nosso Papo Reto. Lembrando que no final do nosso programa a gente vai ter sorteio aí, ó, meu mais novo apoiador, Açaí Mergulhão. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio, mais lá pelo fim do programa, com todas aquelas pessoas que acertaram a pergunta que eu fiz lá no meu Facebook, sobre quem era o mais novo apoiador aqui do Papo Reto. Mas, Maurício, me conta uma coisa, sempre que tu vem aqui no Papo Reto, existe uma turbulência na cidade, impossível a gente não falar, né, não tocar nesse assunto, nesse tema que mobilizou as redes sociais. Agora, no programa anterior aqui com a Ana Patella também foi discutido sobre o assunto, né? E tu, enquanto vereador, o que tens a falar a respeito? Bom, Jana, é verdade. Na outra oportunidade que eu estive no teu programa, também ocorreu uma grande polêmica em virtude das manifestações no pórtico, na época dos comerciantes da cidade. E hoje nos deparamos no nosso noticiário, aí, nas redes sociais, com relação a um projeto que o vereador Edenilson encaminhou à casa, que na verdade não foi discutido ainda, será discutido na próxima sessão. É um projeto que fala no respeito, né? E falando nisso, Jana, uma coisa que nós temos que ter uma visão bem clara é da diferença de fé e religião, né? Eu costumo dizer que a fé é aquele chamado que a pessoa tem, são os valores que a pessoa acredita, e a religião ela é uma construção humana em cima da fé, né? Então, esse assunto é polêmico porque muitas vezes as pessoas que constroem a religião em cima da fé, ou que utilizam da fé das pessoas para tentar difundir a sua opinião, as suas ideias, os seus conceitos, muitas vezes elas não estão atuando conforme o que a fé diz, né? O que a fé representa na vida dessas pessoas. Acaba sendo uma espécie de manipulação. Exato. Então, me chama a atenção, porque todos os comentários que eu vi até o momento sobre o projeto não estão debruçados sobre o texto do projeto. Falam de coisas que não estão no projeto, né? O projeto fala nas questões do respeito, da questão de como as pessoas são tratadas pela comunidade. Em nenhum momento ela abre discussão sobre qualquer outro tipo de comportamento que não seja esse. Então, me chama a atenção por a falta de conhecimento, em primeiro lugar, das pessoas sobre o projeto do vereador Edenilson. Então, às vezes a polêmica ela existe até de forma infundada, porque se as pessoas não têm conhecimento, como é que pode gerar tanta polêmica? Ou seja, as pessoas estão, algumas delas, defendendo algo que não existe e que não é verdadeiro. Tu já teve acesso a esse projeto? Como é que funciona, até para as pessoas, né, para o nosso público que está nos assistindo em casa, poder entender, né, em relação a como é que funciona? É um projeto que ele vai colocar à disposição as vistas de vocês amanhã, ou vocês já têm algum conhecimento em relação? Isso. É muito importante o que tu tá abordando, Jana, porque esse projeto ele já entrou na casa, foi protocolado pelo vereador Edenilson, ele foi para as comissões, para ser observado pelas comissões. O relator do projeto solicitou o encaminhamento ao IGAM,
que é um órgão que nos dá assessoria jurídica e contábil. Esse projeto o IGAN analisou e disse que o projeto é constitucional. Então, o projeto retorna para casa e ele entra na sessão ordinária de quarta-feira, seria amanhã, mas como temos o feriado, ficou transferida para quarta-feira. E nessa sessão ele será discutido, o vereador Edenilson certamente irá defendê-lo em tribuna, no momento em que o projeto é aberto para discussão. Com certeza o vereador Edenilson vai falar sobre ele. Já lembro de ele convocar os demais vereadores na época para quem tivesse interesse de assinar com ele o projeto, né? Porque parece que foi um rapaz que encaminhou com ele esse projeto. Então é um projeto que ele está em fase de discussão. Então me chama a atenção pela abordagem que está se dando ao projeto em si, as palavras que as pessoas estão usando em cima desse projeto, coisas como pressão aos vereadores, coisas como o projeto é contra a família, contra pessoas indignas. Então me preocupa muito, sabe? Eu que trabalho com educação, que trabalho com a conscientização das pessoas, que trabalhamos além do conteúdo programático, além das ciências, trabalhamos também com a construção humana das pessoas, né? Com caráter, com a construção cidadã. Isso me preocupa muito quando nós colocamos alguns pré-conceitos, não digo preconceito, um pré-conceito estabelecido sobre algo. Isso é muito perigoso, Jana. Então, diversas vezes ao longo da nossa história, nós vimos o que aconteceu quando as pessoas utilizaram de uma forma errada a manipulação da fé das pessoas. Então está aí a história que diz, não sou eu que estou falando, né? Com certeza. É importante a gente ressaltar, até inclusive, o papel de todos vocês, enquanto vereadores, independente de siglas partidárias, estão ali para analisar o projeto e não por pressão, né, de algum tipo de lado. Né? Se o projeto é coerente, é um projeto que vai vincular pessoas a ensinarem a outras pessoas a serem mais humanas e mais respeitosas, eu acredito que toda casa será a favor, desde que esteja dentro das leis, dentro da Constituição, para que hoje ou amanhã não venham apontar o dedo, olha, né, vocês aprovaram um projeto e ele não tem via, né, de como exercer ele na prática. O que eu tentei deixar claro para ti, Jane, e para as pessoas que estão nos assistindo, é que nos trâmites legais da casa, né, da Câmara de Vereadores, esse projeto ele entra, quando ele entra na sessão, assim como entram os projetos do Executivo, eles são encaminhados para as comissões. Nas comissões, eles são avaliados quanto à legalidade, né? Esse projeto será discutido na quarta-feira. Então, o que me surpreende um pouco também nessa tensão que foi gerada, enfim, ele não foi discutido, né? Ele foi visto quanto à legalidade. As comissões fazem isso. Agora, quarta-feira, sim. Quarta-feira será o momento da discussão, né, da gente fazer as análises, as ponderações. Daqui a pouco algum vereador pode querer emendar o projeto, né, suprimindo ou colocando algo a mais no projeto. O que isso não quer dizer que esse vereador seja contra o projeto. Não, por óbvio, não. Inclusive, o projeto pode não passar também. Se não obtiver a maioria, o projeto pode retornar ao vereador, né? Então, o que me impressiona foi isso, né? O projeto está gerando polêmica de uma forma antecipada, né? Já está gerando essa polêmica. E eu acho que é muito importante que as pessoas participem não só desse projeto lá na casa, mas que estejam. Recentemente votamos um projeto de uma arrecadação, um projeto de uma arrecadação superior de 5.252.000. Eu gostaria que a sociedade, que a comunidade de Santa Vitória tivesse essa mesma mobilização para cobrar de nós, vereadores, e cobrar do Executivo para onde que o Executivo está destinando esses 5.252.000 de superávit, né, de excesso de arrecadação, crédito suplementar. Então, existem vários temas que nós temos. Claro que esse é um tema importante, né, é um tema caro a nós também, vereadores, principalmente para nós, Jana, que eu costumo dizer que nós estamos muito próximos da base, né? Com certeza. A comunidade, ela está muito próxima dos vereadores. Então, nós recebemos esses anseios, nós conversamos com esses grupos sociais constituídos
E o que me chama a atenção, que muitas vezes as pessoas que são contra, elas não procuram o diálogo, né? Parte para o lado da agressão, da ofensa, de desqualificar um projeto utilizando argumentos que não estão dentro, não estão no mérito do que está sendo discutido. Com certeza. Então, acaba que quando nós nos manifestamos assim, parece que a gente já está se colocando, né, do lado do... Porque tu não consegue discutir, tu não consegue abordar o tema se... É a mesma coisa que tu me chamar aqui para falar de educação e eu não aceitar, eu começar a agredir o que tu pensa, né, agredir o que tu vai trazer para mim, ou ao contrário. Então, tu só consegue discutir com pessoas que estão dispostas a isso, né? Com certeza. E eu acho que através desses espaços democráticos, dessa discussão, dessas construções, que a gente vai oferecer políticas públicas melhores para a nossa comunidade. Não existe outro caminho, né? Com certeza, é importante a gente trazer a reflexão hoje, enquanto acompanhava ali o movimento, né, das redes sociais. Eu fico triste por um lado, eu pessoalmente, né, fico triste por um lado de que as coisas tenham tomado essa proporção negativa que se tomou, mas por um outro lado eu fico muito feliz, né, porque eu estou vendo a comunidade acordar para os seus direitos, acordar que eles têm voz e vez, e tomara que seja, eu acredito sim, que vai ser uma manifestação, porque eu sou a favor da manifestação pacífica, né? Acredito que vai ser uma manifestação pacífica, tomara que seja de ambos os lados, mas enquanto cidadão fiquei feliz, porque a nossa população está acordando, né, para lutar pelos seus ideais, e isso aí é muito importante. E existe um sociólogo francês, Pierre Bourdieu, que aqui no Brasil ele é muito influente não só na área da educação, mas também nas comunicações, ciências sociais e no direito, né? E ele fala muito da questão dos campos sociais. E ele fala que esses campos sociais, o campo da educação, o campo da política, o campo da religião, ele é um espaço que ele pode ser abstrato, ele pode não existir, mas pode ser um espaço físico, né? Onde existem regras, onde existem leis, onde existem atores e agentes dentro desse campo, né? Então, é claro que muitas vezes a regra desse jogo, ela importa muito mais para quem participa desse jogo, para quem está fora, né? Na política a gente vê isso também. Muitas vezes a gente consegue abordar temas com pessoas, como tu disse, de partidos adversários, mas que eles estão ali naquele campo político, tendo como o seu principal motivo trabalhar pela cidade, trabalhar pela comunidade. A gente vai, muitas vezes, sair um pouco do debate ideológico, né, e vai entrar com as prioridades que a comunidade nos traz. E também, Jana, eu acredito que os vereadores, esse é o papel fundamental, né? É a questão do espaço, porque quem executa as políticas públicas é o executivo, né? Os vereadores realmente é isso, a gente vota as leis ali, mas a gente não pode, por exemplo, propor um projeto que onere custos ao executivo. Então, muito do nosso trabalho se torna em dar voz às pessoas, em dar voz aos excluídos, em dar voz às pessoas da comunidade, em dar voz a esses grupos que, né, lutam por direitos. Então, acho que a gente está cumprindo o nosso papel nesse momento, né? Com certeza. Né, nós estamos falando sobre o ocorrido hoje, que não deixa também de ser o tema de educação, né? Porque o que mais a gente tem visto aí na questão dessa ocorrência aí que tenha tumultuado aí as redes sociais, é as pessoas lutando por respeito, que se muitas dessas pessoas tivessem a tão sonhada educação, não precisaríamos estar passando por esse tipo de polêmica, não é verdade? Então, trazendo aqui o nosso tema hoje, que é sobre educação, tu és professor da Rede Municipal de Ensino e também do Estado, né? E retorno às aulas, o que tu, enquanto professor, pensa a respeito disso? Jana, muito boa a tua pergunta, né? Eu estou vivendo duas realidades completamente diferentes, porque nós vamos tentar fazer uma ordem cronológica dos fatos para a gente tentar elucidar das pessoas que estão nos assistindo. Nós
a partir do 17 de março de 2020, quando o prefeito Wellington decretou que as aulas não ocorreriam de forma presenciais, os professores da rede pública eles não pararam de trabalhar, né? Existe uma falsa ideia, muitas vezes para a comunidade, de que não, que as escolas pararam, enfim. Naquele momento não se sabia o que fazer. Tá? Naquele momento não sabia o que se fazer, né? Muitas vezes a gente não sabia o que estava acontecendo, Nós tivemos aquele episódio da gripe suína, por exemplo, que ficamos cerca de 3, 4 meses em casa, né? Com prolongamento de férias, enfim. E nesse momento nós não sabíamos o que fazer, né, Jana? E a própria Secretaria de Educação deixou um tanto quanto livre para as escolas. Naquele momento eu ainda era diretor de uma escola municipal. E nós estabelecemos estratégias de quê? De levar a escola até os alunos e também de trazê-los para a escola, né? Claro que nós vimos muitos exemplos, Brasil afora, de pessoas utilizando da informática, do Classroom, que é uma ferramenta da Google, para seguir com as aulas, enfim. O Estado está usando muito o Classroom, né? Sim, o Estado compactuou, comprou a plataforma. Enfim, então, no município nós começamos a andar, nós fazemos a entrega de material físico, que fizemos até hoje, uma vez por mês, os alunos levam uma quantidade referente às aulas que teriam durante aquele mês, né, para depois eles nos dar o retorno, porque foi uma ferramenta que nós tínhamos naquele momento para fazer a escola chegar até eles e eles até a escola. Então, o tempo foi passando, depois, lá no final do ano, nós tivemos uma normativa do Conselho Nacional de Educação, que disse que aquele ano, né, não poderia haver reprovação, em virtude de tudo que aconteceu. Já surge a primeira polêmica, muitos pais contra, né? Não, porque meu aluno não tem condições, meu filho não tem condições de passar. Não aprendeu porque nada. Não aprendeu, não aproveitou. Então, eu sempre tive muito claro assim, Jana, uma posição minha, Maurício, professor, tá? Nós temos que ter um cuidado muito maior quando retornar. O meu pensamento sempre é esse, de que forma nós vamos recuperar o aprendizado. E não é recuperar o aprendizado, Jana, com matéria, com texto, de que forma a gente vai buscar essas dificuldades. Tu imagina um aluno, por exemplo, que ele saiu no 4º ano do ensino fundamental, com uma professora só, toda a tarde com ele, e ele retorna agora, em 2021, no 6º ano, com um professor para cada matéria, com outra realidade. Ele já passou todo o 5º ano longe, né? Tendo aula à distância, e ele volta agora no último trimestre do 6º ano, já com toda uma realidade diferente. Então, eu sempre me preocupei como educador, muito na questão do retorno. Como é que vai ser esse retorno? E aí tem um primeiro parênteses assim, que me chama a atenção. Quando estourou a pandemia, o que se fez na área da saúde, por exemplo? Houve um investimento maciço em saúde, né? Abertura de UTIs, cada leito de UTI custa em média R$1.000, né? Porque eu ouvi falar. Em média é isso. Recurso extraordinário, recurso do Covid. E ao mesmo tempo eu não vejo isso na área da educação. Então nós temos talvez o maior desafio da história moderna do nosso país, né? Com relação à saúde. E aí eu não estou culpando aqui o prefeito ou o governador do estado. Eu acho que, como não tivemos uma política nacional de combate à pandemia, eu digo uma política, um esqueleto mínimo, né? O governo federal não conseguiu estabelecer um esqueleto mínimo do combate à pandemia. Nós, na educação, também estamos assim. Apesar dos esforços de municípios, de estados, eu vejo que nós não temos uma política direcionada ao tamanho do desafio que nós vamos enfrentar. Essa é a minha posição. Eu acredito que a gente não está nem tendo a proporção do que esse retorno pode nos prejudicar. Eu acredito que, e quando eu falo nós num todo, o governo federal, enfim, né, nós enquanto Brasil. A gente não está tendo essa noção ainda. Eu penso, Jana, que esse foi um dos momentos mais importantes e mais interessantes da gente pensar a educação. Da gente lutar pela valorização, principalmente da escola pública, né? Em todos os seus
nichos, né, em todos os seus níveis, desde a pré-escola ao ensino fundamental, educação superior. E o que me preocupa mais ainda, Jana, é quando nós vamos para o site, para o Ministério da Educação, que a gente vê cada vez mais uma redução de recursos. Redução de recursos para a educação integral, que é o que move, né, principalmente agora com essa questão do retorno da pandemia, poder ofertar aos alunos em turno inverso, atividades de reforço escolar, atividades de formação, redução de recursos para o EJA. A gente sabe aqui que nós estamos numa comunidade onde muitas pessoas são educandos e trabalhadores, né? Alunos e trabalhadores trabalham durante o dia e estudam à noite. Então, isso a gente está fechando portas. No momento mais difícil da nossa história, num dos momentos mais desafiadores para a educação, ao invés da gente estar abrindo portas, ao invés da gente estar discutindo alternativas, nós estamos reduzindo recursos e fechando portas. Isso me preocupa bastante. Com certeza. A gente vai chamar o nosso intervalinho comercial e daqui a pouquinho a gente vai estar de volta e a gente vai saber aqui do vereador quais têm sido aí os métodos que serão usados ou se já passou alguma coisa ali pela Câmara de Vereadores sobre o retorno das aulas aqui no município de Santa Vitória do Palmar, já depois dos comerciais. A gente está de volta com o Papo Reto. Patrocínio de Mundo Car, Farmácia Erva Doce, Loja da Rose, N Ideias, Provedor Universal, Papelaria das Anas, Primos Variedades, Ana Bueno Consultoria Ambiental, Consultório Odontológico Doutora Samara Bittencourt e também Açaí Mergulhão. Estamos de volta com o nosso Papo Reto. Eu vou passar aqui o recado do pessoal que está nos acompanhando ali via transmissão do Facebook e quero agradecer a audiência de todos vocês, também a audiência lá no canal da JP Web TV e também lá pelo YouTube. Mas aqui pelo Facebook, temos várias pessoas aqui compartilhando conosco. Aproveitem, pessoal, e compartilhem essa nossa transmissão para que a gente possa alcançar mais pessoas aí com o nosso conteúdo, tá bem? E curte a página lá da JP e dá um joinha para vocês receberem todas as notificações de todas as nossas transmissões. A Elisiane Correia Costa, boa noite. A Nádia Silva de Freitas, a tua esposa, né? Boa noite também. A Ana Maria Correia está nos assistindo. Boa noite. O Sandro Cabreira, boa noite. Carolina Melo, Carol, sua linda, super beijo, obrigado pela audiência. A Carol diz o seguinte, boa noite, ótima pauta de hoje. Muito bem, quero saber se a tua mãe está assistindo, Carol, manda um beijão para ela. Tanise Cardoso Leonetti, boa noite, Jane Maurício, boa noite, loira linda. A Flávia Maximila, também boa noite. A Eliane Silveira Borges, boa noite, Jane, vereador, professor Maurício. Parabéns, Jana, pelo programa, muito obrigado, Eliane. A Jaqueline Silva de Araújo, boa noite. Felipe Correia Dutra, esse é o meu vereador. O Marcelo Correia, o Marcelo é o professor Marcelo? Vereador professor Maurício, a dignidade, o compromisso, a competência e a inteligência que o poder público necessita. Parabéns. Que bom. Vereador Tilila também, boa noite, Jana, boa noite, Maurício, muito obrigada. Margot Corbo, dona Margot, muito obrigada pela audiência, boa noite. A Lara Leonetti também, boa noite. O Maurício Frei, teu pai? Boa noite a todos e a todas. Muito bem, boa noite, obrigado pela audiência. Aqui a tua esposa estava dizendo que o áudio estava ruim, realmente estava um pouquinho, a gente teve um probleminha aqui no microfone, porque o vereador não soube se comportar, desligou o microfone, mas a gente conseguiu aí, já arrumamos o áudio, já está tudo ok. Olha aqui, ó, ela está super acompanhando mesmo, que ela colocou aqui, ó, melhorou o áudio. A Rose Paz, boa noite, Maurício. A Gleise Martinez também, boa noite. A Fátima Pacheco Pereira, boa noite. Miguel Ávila, boa noite. Rosane Silva, boa noite. Olha só, a família inteira, hein? A Evanise Silva Rodrigues, boa noite, professor e vereador Maurício, sempre sabendo se posicionar. A Cláudia Antunes, a Cláudia, que é diretora do MVA, que estará comigo aqui na sexta-feira, falando quais são os métodos que estão sendo usados na rede estadual. Boa noite, Claudinha. Ela colocou aqui, ó, na escuta, professor. A Rosane Silva. Como eu poderia ter um filho assim? Que orgulho, meu vereador. Que legal. A Aline Daniel Oliveira, boa noite, Jane Maurício. Andréia Fernandes, boa noite, minha amiga. Boa noite, amiga linda. Beijo, obrigado pela audiência. A Gisiane de Castro também, boa noite.
A Kátia Teixeira Borges, boa noite, Jana, linda, empoderada. Um beijo, Kátia, amada. Obrigada pela audiência. Gente, antes de eu passar aqui a pergunta para o professor Maurício, eu gostaria até de fazer, nem vou dizer que seja um apelo, mas reiterar mais uma vez um convite que eu fiz e até o momento não fui respondida pelas autoridades do município, ao procurador, à secretária de Educação, para que venham aqui no nosso programa também falar sobre esse tema que é de extrema importância para a nossa comunidade, que a gente vai estar durante toda a semana aí falando sobre a questão do retorno às aulas. Então, é um pedido, né, que a gente faz aqui enquanto emissora, eu enquanto apresentadora aqui do Papo Reto, um pedido, então, ao Executivo Municipal que se manifeste ali através dos telefones que eles têm, os nossos contatos, para que a gente possa também trazer a palavra, né, do governo municipal em relação ao retorno das aulas, né? Porque essa é a intenção do nosso programa, a gente trazer a clareza das informações para em respeito, né, à comunidade de Santa Vitória que nos assiste e acompanha o nosso trabalho, tá bem? Então eu fico no aguardo, até o final dessa semana a gente vai estar falando sobre o tema. Aguardo, mais uma vez falo, aguardo o posicionamento do Poder Executivo aqui da nossa cidade, que aqui no Papo Reto nós temos espaço e voz para todo mundo, tá bem? Maurício, agora eu quero te fazer uma pergunta enquanto vereador. O Executivo tem, como é que eu posso dizer, articulado ações junto com o Poder Legislativo para esse, então, possível retorno às aulas? Jana, é muito boa a tua pergunta, até vem ao encontro dessa linha cronológica que eu vinha costurando para tentar esclarecer as pessoas que estão nos assistindo e as tuas perguntas. Então, falei desse primeiro ano de 2020, ingressamos no 2021 já com a experiência de 2020, dessas atividades à distância e de toda essa relação que a gente estabeleceu com os alunos nas escolas municipais. E tivemos uma surpresa que se ventilou um possível retorno de aulas híbridas em abril, né? Então, houve uma mobilização naquele período muito grande, entre abril e maio. Não vou te dizer precisamente a data, porque não me recordo, mas nesse período houve uma mobilização, inclusive do sindicato, do Conselho Municipal de Educação, pois nós víamos de uma forma muito perigosa até aquele retorno, né? Nós estávamos com as UTIs cheias aqui em Santa Vitória e na região, nós estávamos com muitas pessoas isoladas naquele período, e nós ficamos muito temerários do que poderia representar aquele retorno. Eu lembro que tu trouxe o Dr. Felipe aqui, Dr. Fabiano também conversou em algumas emissoras, e nós conseguimos, né, naquele momento, ter essa sensibilidade do Executivo, e através dessa nossa mobilização e através do diálogo, nós conseguimos que continuássemos naquele sistema como a gente já havia feito no ano de 2020. Então, agora o que a gente ouve falar, assim, como educador, né, o que as escolas já estão nos chamando, as diretoras, participei de uma reunião na minha escola, o que começa a se organizar? Começa a se organizar esse possível retorno, no momento em que temos poucas pessoas isoladas no município, temos apenas uma pessoa internada, está se pensando em voltar no sistema híbrido, né? Então, o que me preocupa, assim, Jana, nesse sentido? Uma coisa que as outras secretarias, por exemplo, passaram e nós da educação não passamos foi a testagem. Como nós temos um público que nós trabalhamos, que são muitas crianças e adolescentes que não estão em público-alvo de vacina, nós pensamos em sugerir uma testagem. A gente sabe que a testagem em massa ela, né, é difícil, mas que a gente conseguisse estabelecer alguma política de testagem, né, para oferecer segurança às famílias, porque a gente não pode também utilizar um discurso assim, ó, nós professores já fizemos agora semana passada a segunda vacina, mas nós temos família, as crianças têm família, a gente sabe da importância social, do papel social da escola, né? E o público que vai retornar também. Claro, a importância da escola para essas crianças, e eu digo isso com muita legitimidade, Jana, porque eu ando na comunidade, a gente vai à escola entregar material para eles, a gente vê que eles estão nas ruas, né? O que eu sempre coloco? Que nós temos que ter um investimento público, né? As outras secretarias, durante a pandemia, eram testadas.
Nós estávamos nas escolas entregando material, nunca testaram um funcionário de educação. Né? Então, um sistema de testagem, daqui a pouco, pensar algo nesse sentido. Né? Outra coisa que eu me preocupo muito é essa questão dessa autorização. Existe uma autorização até quanto ela é legal. Autorização em que sentido? Dos pais. O aluno que quer retornar para o sistema presencial. O pai vai lá, assina uma autorização e a criança vai para a escola. O adolescente vai para a escola. Como se a responsabilidade toda fosse do pai. Então, ou seja, a responsabilidade foge, então, da escola, do município e sobrecai, então, no pai. O termo diz isso. Por exemplo, o termo, um pouco a escola, ela vai se omitir da responsabilidade quanto à saúde, quanto a um possível contágio. E isso legalmente até me causa, né, uma preocupação, porque até quanto, no momento que a criança está na escola, a responsabilidade é do poder público, é o Estado, né, ela está ali sob tutela do poder público. Eu acredito que até legalmente isso seja quebrado, um tipo de autorização dessa, né? O que eu estou dizendo? Que eu não quero o retorno. Eu entendo o papel, eu entendo que o retorno com segurança ele é importante, mas o que eu chamo sempre a questão do investimento na educação. Né? Quando estourou a pandemia na saúde, houve destinaram recursos para todas as áreas da saúde, da prevenção. E por que nós da educação a gente tem que estar sempre remediando? Né? A gente tem que estar sempre remediando na educação. Maurício, tu me tiras uma dúvida, né, para mim que sou leiga na questão aí dos professores. Uma vez que um professor é concursado num período de 20 horas, como funciona o ensino híbrido, sendo que alguns alunos retornarão e outros não. Então, o professor ele vai estar na sala de aula naquele período, manhã ou tarde, e no outro período ele vai ter que fazer toda a programação para passar para os alunos que não quiseram voltar? Como é que funciona? Isso, foi muito boa a tua pergunta, a gente já tem trabalhado assim, praticamente, né? Pelo que está se desenhando, eu não vou te falar com toda a propriedade, porque eu estou como professor, né? Eu participei da reunião com a minha diretora, com a equipe diretiva da minha escola, que me colocou as situações. Em primeiro lugar, Jana, é importante que as pessoas que estejam nos assistindo escutem a verdade. Né? Tem que ficar claro que os planejamentos cabem no papel. Todo qualquer planejamento que a gente fala em educação, ele cabe no papel. Porque eu acho impossível um professor alfabetizador ficar a 1 metro de distância de uma criança. Então, a gente vai fazer vistas grossas, vai dizer que o planejamento vai ser executado, mas quando na prática a gente sabe que ele não tem condições de ser executado. Exato. Né? Escola é vida, escola é contato, escola é movimento. É muito difícil a gente imaginar o que está no papel, na prática. Né? Por a nossa experiência, sem arrogância, né, na palavra, mas a experiência que a gente tem de escola, o comportamento que a gente vê dos alunos lá, quando a gente está lá, né? Pessoas que trocam a máscara na fila. Eu vou pegar o meu material lá, tô sem máscara, não, só um pouquinho, pega a minha aqui. Entendeu? Então, as coisas cabem muito no papel. No papel as coisas cabem muito bem. Mas o que eu quero te dizer? Agora a vereadora Viviane, ela fez um convite, uma convocação para a secretária Janaína. A secretária Janaína e sua equipe, conversei com ela, algumas demandas que nós tínhamos também da educação, algumas coisas que a gente está encaminhando também via emenda parlamentar. Por ser da educação, eu tenho um diálogo muito bom assim com o pessoal da Secretaria de Educação, as gurias sempre, né, me acolhem, me recebem, a gente troca algumas ideias, enfim, e elas vão até a casa, porque na tua pergunta inicial foi essa, né, se existia já alguma coisa. Exato. Então, acredito que na semana que vem, a professora Janaína estava de férias, ela retornou agora já na Semana da Pátria. Então, acredito que na semana que vem, a vereadora Viviane fez a sua solicitação ao presidente da casa. Então, o presidente da casa, o vereador Tilila, fez esse chamamento e ela vai lá com a sua equipe para detalhar, né, o plano de ação da Secretaria de Educação. Eu acho que vai ser muito positivo, eu vi que tu fez o convite aqui para o pessoal da Secretaria de Educação. Eu acho que vai ser muito positivo essa vinda delas aqui, tanto da Jana quanto da Jane e da equipe, para detalhar para a comunidade, né? O que fica um pouco aberto, Jana, porque as escolas também têm uma certa autonomia nesse planejamento.
Daqui a pouco a realidade da Erasmi Tavares é uma que é diferente do interior. Nós aqui temos que ter várias preocupações quanto a esse retorno, a questão do transporte escolar, a questão da merenda, são várias questões que a gente tem que abordar. E aí essas questões eu acredito que o pessoal do executivo vai conseguir te dar mais clareza, né, do que está se pensando, do que as escolas estão, de como essas escolas estão se articulando. Exatamente. No período que eu era diretor de escola, eu até tinha mais trânsito com os outros diretores, nós tínhamos um grupo no WhatsApp de todos os diretores, né, e eu participava dessas discussões, e aí como depois eu saí, né, voltei para a sala de aula e assumi a cadeira na Câmara, eu acabei me desvinculando um pouco, né, dessas discussões. A gente fala aí no convite até feito ao Executivo, justamente para isso, né, para a gente levar a informação correta para a nossa comunidade, até para não ficar aquele famoso diz que me diz que, né, ou de repente a comunidade não saber que o Executivo tem essa programação, que o Executivo está organizado, para que não venha essa cobrança. Então, temos aqui uma oportunidade da gente poder transferir isso para a nossa comunidade, né? Mostrar como vai ser. Porque eu, como mãe de um adolescente de 14 anos que não foi vacinado e que usa a rede municipal de ensino, também me preocupo, como todas as mães aí, de como é que vai ser. Será que eu devo ou não devo mandar o meu filho para a escola? Qual a segurança que o município vai me dar, né, o meu filho participando das aulas presenciais? Então, são vários questionamentos que não só eu, como toda a população tem se feito a respeito, né? Sei, Jana, assim, que até por os relatos que eu tive quando fui visitar a Secretaria de Educação, que está sendo consultada a comunidade através de um questionário sobre essa questão do retorno. Mas o que me preocupa é a questão do investimento, sabe? Como eu falei anteriormente, lá, a questão do investimento em testagem, a questão do investimento em EPI, a questão do investimento em segurança em pessoal, né? E principalmente na questão da execução. E aí a gente tem que ter duas preocupações, né? Eu vou te falar um pouco da realidade do Estado, por exemplo, né? Eu trabalho com ensino médio noturno e a maioria dos alunos optou por permanecer através da plataforma. Até por um pouco da facilidade também, porque eles trabalham, enfim. Sim, claro. Então, nós temos hoje entre 80% e 90% dos nossos alunos através da plataforma ou do material físico. O professor Alencar é o nosso vice-diretor da noite, juntamente com a professora Sandra, lá no MVA, né, capitaneado pela Claudinha. A Claudinha é a parte na minha vida, né, porque eu chego em Santa Vitória para me apresentar para o concurso e a Claudinha Antunes trabalhava na Secretaria de Educação, né? Então, quando assumi o concurso junto com a Nádia aqui, quando chegamos, depois eu assumo o concurso em 2014, a Claudinha trabalhava já no MVA, em seguida se torna diretora, e aí ela sempre brinca comigo, né? Que eu persigo ela. Eu já ia dizer, das duas, ou ela está te perseguindo, ou tu está perseguindo ela. Então, aí essa realidade, né, Jana? Acontece isso. Então, cada realidade a gente... É diferente. Ouviu falar também que os alunos do EJA, eu não posso te dizer assim certamente porque vou estar mentindo, mas o que a gente ouve das pessoas, Maurício, parece que no EJA também a procura por o retorno presencial mesmo está um pouco baixa. Então, o que a gente percebe olhando de fora, assim? Muitas vezes os pais que trabalham, aquelas crianças do ensino fundamental, séries iniciais, muitas vezes os pais precisam que essas crianças retornem para a escola, né? Então, é um jogo de sentimentos, né? Eu tenho uma filha de 5 anos e ela já já participava da escolinha, enfim, às vezes ela me pede, diz que tem saudade dos colegas, enfim. Certeza. A gente sabe que é importante para a socialização, ela é filha única, então ela sente essa carência de estar com crianças da idade dela, né? É um momento do crescimento dela, que ela está descobrindo as coisas, enfim, a gente pensa com muito cuidado em tudo isso que está acontecendo, né? A gente pensa com dois corações. É verdade, né? Complicado. Vamos chamar o intervalinho comercial, então, diretor. Muito bem, vamos chamar o nosso intervalinho comercial e já a gente está de volta com mais Papo Reto e hoje é o tema retorno ou possível retorno às aulas presenciais aqui no município de Santa Vitória. Já, depois dos nossos comerciais, estamos de volta com mais Papo Reto.
Com patrocínio de Monducar, Farmácia Erva Doce, Loja da Rose, N10, Provedor Universal, Papelaria das Anas, Primos Variedades, Ana Bueno, Consultoria Ambiental, Consultório Odontológico Doutora Samara Bittencourt e Açaí Mergulhão. Estamos de volta com o nosso Papo Reto. Olha só, Maurício, temos aqui alguns comentários. O Neuci Rodrigues Terra nos dando boa noite. A Maíra Machado, boa noite. A Cláudia diz o seguinte, a Claudinha, tem a questão do transporte, haverá todos os cuidados? Vamos ver, Claudinha, vamos ver. Se o pessoal aí vier nos responder, a gente vai ter aí a resposta da tua pergunta. A Liserte Teixeira Pérez, boa noite. Olha, a Claudinha diz o seguinte, caminhamos juntos, meu amigo, lado a lado, ligados pelo melhor na educação. A Ivorine Ávila diz o seguinte, questionamento importante para ser fiscalizada pelo Legislativo, carga horária dos profissionais, especialmente os professores, que precisarão atender às aulas presenciais e remotas. O que se observa nas escolas estaduais é um acúmulo absurdo de atividades, ultrapassando a hora atividade dos professores. É importante que isso não se repita no município. A Valéria Cabreira da Silva também está nos assistindo, nos dando boa noite. Realmente, Maurício, porque o que se vê na prática que é como eu te questionei anteriormente no bloco anterior. Bom, o professor tem a carga horária de 20 horas. Ele estará dando a sua aula, né, no seu período ali, manhã ou tarde, para aqueles alunos, né, daquelas famílias que optaram pela aula presencial, e daí ele vai chegar na casa dele e vai seguir fazendo toda a questão das aulas remotas, e ele vai receber por isso? Essa é uma pergunta que, se eu pudesse responder, eu gostaria, né? Gostaria de dizer que sim, gostaria de né? Se pudesse encaminhar algo nesse sentido, com certeza. É o que eu te digo. Quando estourou a Covid nos hospitais, se pagou hora extra para enfermeiro? Sim. Se pagou diárias para médico? Diferente? Queria pedir para o diretor, eu acho que não abriu a imagem nossa aqui com o vereador. Agora sim. Então, se pagou diárias diferenciadas para médicos, para enfermeiros, né? Então, a gente vai ter que pensar a estrutura da educação de uma outra forma também. Exatamente, porque o que acontece? Se o profissional... Vamos fugir ali da escola, né? O profissional, ele é contratado para trabalhar aquelas X horas, ele vai trabalhar aquelas X horas e vai receber por isso. A partir do momento que ele está trabalhando a mais, ele vai receber a mais. Essa área da educação, Jana, quando nós conseguimos, através do nosso plano de carreira, estabelecer o dia de hora atividade, muitas pessoas chamavam de forma, né, equivocada o dia de folga. Os professores, além do final de semana, têm um dia de folga. É justamente por isso. O professor tem o planejamento, o professor tem correções de atividades, o professor tem a preocupação de retomada. Nós temos turmas completamente heterogêneas. Nós temos a questão dos planos de alunos de inclusão. Então, existem, no nosso dia a dia de educador, não é só a questão da sala de aula. A sala de aula, ela é mais uma das atividades que o professor exerce. Que vai além. Né? O funcionário do Banco do Brasil, por exemplo, terminou o expediente dele, ele vai para casa. Né? E se ele quiser atender o telefone, é uma opção dele. Nós não, nós temos que corrigir material, nós temos, né, que preparar as novas aulas, nós temos aquele aluno que não acompanha, a gente tem que ver por que ele não está acompanhando. Então, o professor já trabalhava nesse sentido. Isso que a Ivorene muito corretamente nos lembrou, que isso vai agora, com a questão da pandemia, vai ficar mais aos olhos da comunidade, né? E vai forçar o professor a trabalhar muito mais. Então, eu penso que a própria informática, ela é um domínio sobre o trabalhador da educação. Porque muitas vezes eu digo para os meus alunos assim, eu estou disponível no horário da manhã. Se você só consegue me mandar uma mensagem à tarde ou à noite, porque às vezes o telefone é da mãe, é do pai, né, ou do irmão mais velho, eu digo para eles, se eu não consigo retornar na hora, não se preocupem que no outro dia pela manhã, que é o horário de eu estar com vocês, eu vou retornar. Né? Se eu consigo retornar à noite, eu retorno. Mas eu vejo assim, né, nós lá em casa trabalhamos
Eu vejo pela Nádia, assim, que produz as aulas dela, ela faz os vídeos comentados. A gente teve que buscar tudo isso, né? A gente teve que conhecimento de se coisas, reinventar, né? se reinventar. Então eu vejo ela fazendo áudios, fazendo slides, a gente como trabalha com a mesma disciplina, né? Ela tem me ajudado bastante também, porque eu fiquei 13 anos fora da sala de aula, imagina, na questão da direção. E com o ensino médio eu sempre trabalhei. Agora eu estou retornando para o ensino fundamental. É uma linguagem diferente no ensino fundamental, né? A gente pega aquele aluninho lá de 6º ano, que está vindo de uma professora só, né? Que tem todo aquele... Então, infelizmente, Jana, a gente não pode trabalhar com um mundo perfeito. Se todas as pessoas tivessem oportunidade de ter acesso a uma boa internet, um bom computador, um bom celular, eu tenho certeza que tudo seria diferente. Mas não é a nossa realidade, né? Muitas vezes nós fizemos lá no Aresmi aulas pelo Meet e a turma com maior participação foram 8 alunos de 20, né? Mas não é porque eles não queiram muitas vezes, é porque eles não têm ou acesso a uma boa internet ou acesso a um aparelho capaz de transmitir a aula pelo Meet. Então, até os meus colegas professores perguntaram: Maurício, como é que a gente vai avaliar? Eu digo: eu não vou avaliar essa parte. Eu vou avaliar a parte escrita, porque a parte escrita é o que a gente disponibiliza para todos, né? Essa parte do Meet é um retorno que eu sinto necessidade de estar perto deles, de conversar, né? de trazer algumas demandas, algumas dúvidas que eles possam ter, mas principalmente essa questão do contato, do vínculo com o professor, né? Com certeza. É muito importante. A gente sente muita falta. De extrema importância, né? Para o aluno quanto para o professor. Vamos ver o que nos espera. Se, porventura, a gente não tiver o retorno aí das autoridades do Executivo para nos trazer essa informação, eu vou te ocupar mais uma vez em um outro momento para tu trazer, então, as informações porque vocês podem solicitar, né? A gente só pode fazer o convite, se vocês querem. Jana, eu quero te dizer que para mim é sempre um prazer falar da educação. Eu estou vivendo esse novo momento agora lá na Câmara, né? Estou vereador, eu sou professor, estou vereador. Eu penso que é muito importante. Eu, na Câmara, estou substituindo 2 pessoas, né, que foram assim fundamentais na educação de Santa Vitória. A professora Maria Ilma foi secretária de Educação, né, foi vereadora por 2 mandatos. O meu amigo, meu irmãozão, o Fabinho, também teve um mandato muito atuante com relação ao magistério e uma preocupação com a educação, sempre reforçando o discurso, sempre marcando posição nos debates da casa. Então, junto aos meus colegas ali, o Tilila, a Vivi, o Carlinhos, a Jane, as pessoas que eu tenho mais proximidade, a própria Fábio, a gente consegue, né, o próprio vereador Edenilson, que nós fizemos muitas agendas juntos, e também os colegas da oposição, que eu tenho muito trânsito ali também com o Leonardo e com o Jarim. A gente está sempre discutindo essas questões da educação e muitas vezes eu fico feliz quando eles também me procuram, quando o assunto é educação, né? Por essa experiência que eu tenho, já de estar 15 anos trabalhando aqui no município. E a gente procura muitas vezes compor essa agenda suprapartidária, né? Envolvendo todos os partidos da casa ali e colocando as situações para a melhoria da qualidade do serviço que é oferecido na casa. Ter essa questão da situação e da oposição, né, Jana? Muitas vezes, quando nós trouxemos algo assim para a discussão, muitas vezes o pessoal da situação se sente como uma crítica, né? Então, às vezes os discursos eles saem um pouco do tom. Eu procurei durante o final do ano passado e o início desse ano me debruçar muito sobre o tema do retorno às aulas, né? Porque a gente sabia que em algum momento isso iria acontecer. Claro. Eu visitei quase todas as escolas do município, né, do interior e da cidade, através da Câmara de Vereadores. Fizemos diversas solicitações à Secretaria de Educação, até porque era um período onde as crianças não estavam na escola, né? Foi um período que a gente pegou até a transição de alguns recursos do parque eólico que foram colocados nas escolas para a manutenção das escolas. Então, a gente vem procurando fazer o nosso papel de professor no contato com os alunos, mas também de vereador, no sentido de fazer essa fiscalização e, principalmente, obter o diálogo com a Secretaria de Educação, se colocar à disposição, se colocar como um aliado da educação, né? Nós já trouxemos uma emenda parlamentar
da deputada federal Maria do Rosário, que foi uma emenda parlamentar constituída pelo professor Marcelo, pelas pessoas que apoiam a deputada Maria do Rosário aqui em Santa Vitória do Palmar, né? Então, a gente fica muito feliz de poder, de alguma forma, estar ao lado dos educadores e estar voltado para a realização de políticas públicas em prol da comunidade que mais precisa, né? Que são os alunos oriundos da escola pública. Com certeza. Maurício, antes de te agradecer a presença, eu vou pedir para o diretor colocar aí na tela o nosso mais novo anunciante aqui do Papo Reto, e a gente vai fazer um sorteio que hoje, olha só, açaí mergulhão. É maravilhoso. Tu não provou ainda? Ainda não provou. Não sabes o que estás perdendo. Eu já provei, e é viciante. Não vou fazer o Sapo, quando participa dos programas, sempre pede cortesia, né? Vou ter que ir lá prestigiar. Né? Eu acho. Olha, eu não posso se arrepender. O Sapo só sabe pedir cortesia. Ele pede Bauru, Só quero agradecer a Débora aí. A Débora, que é a proprietária ali do Açaí Mergulhão, né? Ele tem o logo, do Açaí Mergulhão, é bom porque é daqui. E é verdade, é maravilhoso. Então, hoje eu fiz um vídeo ali no meu Facebook, e aí eu coloquei a seguinte pergunta, né? Que se as pessoas acertassem quem era o nosso novo anunciante, iam estar concorrendo a um açaí. Então, assim, gente, os papeizinhos estão todos aqui. Olha, caiu um aqui. Para aí, não vai ficar de fora. Eu vou te pedir, Maurício, para tu... Vamos ver, para tu dar sorte aí. Que responsabilidade. Eu gostaria muito de ter colocado o meu nomezinho aqui, mas não pode. Nem o Perdigão, não pode sair o Perdigão também, não nem pode. O Gesses. Não, ninguém pode, só as pessoas que colocaram lá. Mas eu gostaria muito, isso está me prejudicando a questão de estar aqui, porque eu não posso participar de nada, não posso ganhar nada, e se eu ganho eu tenho que devolver, eu estou sendo prejudicada. Vamos ver se tu vai, para quem que tu vai dar sorte aí, tira um papelzinho. Vamos ver. Aqui vou te entregar para tu poder ler aí o nome da pessoa. Foi a sortuda. Tu é professor, tu vai entender minha letra. Maria Helena Claveiro. Maria Helena Claveiro. Isso? É isso? Isso, acho que é isso. Então tá, Maria Helena Claveiro. Muito bem. Parabéns. Maria Helena, parabéns. Não dá para ver aqui o nomezinho, mas tá. Ganhasse um açaí. Um copo de açaí maravilhoso. Não vai se arrepender. Se tu já comeu, tu já sabe que é maravilhoso. E quem comeu, pede açaí mergulhão. Nas nossas redes sociais ali tá o número. Tem o @ lá no Facebook. E também nos stories que eu postei lá no Facebook tá o @ do Açaí Mergulhão. Então, né, ótimo, fica aberto até as 22h30, se não me engano, das 14 horas às 22h30. Então, ainda dá tempo. E não deixa para comer amanhã o açaí que tu pode comer hoje. Obrigada, gente. Maurício, muito obrigada pela tua participação. Fiquei muito feliz que tu tenha aceito de pronto o convite, né? Eu falei contigo ontem, em pleno domingo de noite, e tu prontamente te colocasse à disposição, assim como sempre, né? Sempre colaborando aqui conosco, com a JP, colaborando com a comunidade também. E já ressalto que, se nós não tivermos, então, informações do Executivo, vou retornar com esse convite para que tu possas, enquanto vereador, ou também todos os vereadores, né, da casa, que puderem se fazer presente dentro das normas aí, dos protocolos da Covid, para a gente trazer essas informações, que a comunidade é muito carente de informação e a gente está aqui para fazer esse trabalho que é informar. Muito obrigada. Jana, eu que te agradeço o convite. Eu sempre te disse que o Ney é um amigo de longa data, o Ney José, né, um dos sócios da empresa aqui, nosso colega lá na Câmara de Vereadores. Eu quero te parabenizar, porque muitas vezes, quando eu consigo, eu acompanho as pautas que tu traz para a comunidade. E o nosso papel é esse, de estar aqui, tentar contribuir de alguma forma para esclarecer as pessoas, para falar sobre os temas que estão aí na nossa comunidade. E sempre será um prazer aqui. Quero mandar um abraço para todas as pessoas que nos assistiram, meus colegas professores, os familiares, a todos aqueles que estão sempre atentos às nossas demandas sociais aqui. E a gente espera que, através da boa política, através da política do diálogo,
através da política construtiva, a gente possa contribuir para uma Santa Vitória cada vez melhor. Com certeza. Bom, gente, nosso Papo Reto fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a audiência de todo mundo que esteve com a gente ali do início ao fim da nossa transmissão, o pessoal que está lá no Facebook colocou os comentários. Caso eu não tenha lido algum, peço já de antemão desculpas. E eu vou te fazer um super convite, não sai daí, daqui a pouquinho é só o tempo da gente mudar aqui o estúdio, Histórias e Canções com meu amigo Gé, e hoje ele vai trazer César Ferreira. Meu Deus do céu, tem muita história e com certeza muitas canções, né? Já daqui a uns 10 minutinhos, nem isso, 5 minutinhos, só o tempo da gente mudar o estúdio, Histórias e Canções também aqui na programação da JP Web TV. Na quarta-feira, às 20 horas, eu vou estar recebendo a secretária de Educação do município do Chuí, aqui no nosso Papo Reto, falando sobre o retorno das aulas, que já é realidade no município, e quais os métodos que eles estão usando em relação à pandemia do Covid-19. Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite e até quarta-feira, às 20 horas, com mais Papo Reto.